Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui novamente. Nós tivemos aqui uma escola dominical, né, onde nós olhamos um pouco sobre a palavra tempo. Aprendemos ali sobre o Kairos, tempo de Deus, né, e o Cronos, tempo do homem. Né. Nós vamos falar um pouco de tempo hoje. Um pouco mais. O tema de hoje é preciso de mais tempo. Alguma vez você já desejou que o seu dia tivesse 30 horas? Quem aqui acha que o dia não é suficiente? Nós vamos falar de tempo Cronos agora. Vamos falar sobre o nosso tempo. Essas horas extras seriam para aliviar a imensa pressão que pesa sobre os nossos ombros, não é? Tem muita coisa, eu precisava um pouco mais 6 horas aqui para poder finalizar, porque tem muita pressão aqui. É comum deixarmos atrás um rastro de tarefas inacabadas. Às vezes a gente planeja e faz um monte de coisa que não estava no planejamento, né? E no fim termina o dia sem ter feito aquilo vai se acumulando e a gente fica pressionado, ansioso. Precisamos desesperadamente atenuar a pressão que paira sobre nós. Mais tempo. Preciso de mais horas. Mas será que 30 horas resolveria o seu problema? Será que não ficaríamos frustrados da mesma forma, preenchendo essas 6 horas a mais e caindo na mesma armadilha? Será que se a gente ganhasse mais 6 horas por dia, no final depois não ia ficar de novo? Acho que no dia precisava ter 35 horas, 36 horas. Baixe as cabeças, vamos orar. Amado Pai, graças te damos ao Senhor, em nome do Filho Jesus, porque o Senhor é nosso Deus, Pai, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, Pai. Obrigado, Pai Santo, porque no teu tempo, Senhor, o Senhor criou tudo, o Senhor nos criou, o Senhor nos colocou aqui, ó Pai. No teu tempo, ó Senhor, o Senhor mandou seu Filho, Pai, para que ele viesse, morresse pelos nossos pecados, Pai, e ressuscitasse. Nos ensinasse, ó Pai, da necessidade do arrependimento, da necessidade da fé em Ti, Senhor, da necessidade de crermos, ó Pai, que o seu Filho ainda voltará na segunda vinda. Agradecemos a Ti, ó Pai, por isso. Clamamos, ó Pai, que nesse momento seja a Tua palavra e não a nossa, Pai. Nos ajuda, Pai, nos instrui através do Teu Espírito. E que o Senhor possa, Pai, nos transformar dia a dia, Pai, para aquilo que agrada a Ti, Senhor. É o que te clamamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes 1:8. Assim como nós demos uma volta na Bíblia na escola dominical, também hoje a gente vai dar uma boa folhada. Vamos ler aqui Eclesiastes 8, do 1 ao 8. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza de sua face. E eu te digo, observe o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre os homens. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele sobre o poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará daquele que ela se entrega.
O autor de Eclesiastes aqui, Salomão, ele ressalta aqui a sabedoria sobre submeter ao rei. Ele diz aqui que a confiança do sábio está no fato de que um dia as injustiças cessarão e as decisões judiciais corretas o vindicarão. O homem sábio espera pacientemente pelo tempo em que Deus fará justiça, mesmo não sabendo quando será esse dia. No versículo 8, na parte A do versículo, o autor cita aqui: porque para todo propósito há tempo e modo. Eles vão pensando também que tempo que a gente está falando, que ele está falando aqui, né? Depois que a gente viu na escola dominical sobre Kairos e Cronos. Mas a gente vê também algumas outras traduções, talvez alguns irmãos tenham, está escrito também: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. É também o mesmo formato, porque para todo propósito há tempo e modo. Mas vamos olhar ao nosso redor. A tarefa de uma mãe, ela termina? Consegue terminar o dia e falar: terminei a tarefa de ser mãe? A tarefa de mãe nunca termina. E acontece o mesmo com o professor, com o ministro, com o empresário, com o estudante, seja quem for. Acaba o dia, eles têm essa perspectiva que as tarefas não acabaram. Mais horas do dia não seriam suficientes para cumprirmos todas as nossas obrigações e planos. Passamos a viver nos submetendo ao urgente, abraçando um estilo de vida cada dia mais intenso, nos forçando mais, sem tanta alegria em cumprir nossos compromissos. Quem aqui já teve a percepção de que, nossa, o dia parece que cada dia que passa eu trabalho mais, estou mais cansado, estou mais atuante? Eu pelo menos tenho. Mas cada vez mais a gente trabalha mais intensamente, passa o dia cheio, mas a gente parece que está perdendo a alegria em cumprir os compromissos. Mas podemos meditar sobre o ministério de Jesus, sobre a vida e o ministério de Jesus. E meditando sobre isso, podemos ver como as multidões o incomodavam. Estranhos disputavam para tocar em suas vestes. Pessoas com grandes necessidades perturbavam seu sono e interrompiam seu ensino. Mas apesar disso, ele não se apressava. Vamos ver alguns exemplos? Vamos abrir lá, Mateus 4, do 23 ao 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Imagina a cena, né? A gente às vezes acha grande a fila do SUS, a fila do banco. Trouxeram todos os doentes da região. Quando eu começo a olhar para essas coisas, eu começo a ver que Jesus cansava, né? Ele estava aqui na terra com todo o cansaço que o ser humano tem. Ele curou. Né? O que ele fala aqui? Ele os curou, todos. Mateus 8, do 14 ao 16. Mateus 8, 14 ao 16. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre.
Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, no mesmo dia, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então imagina, né? Ele chegou na casa, talvez ali para conversar com Pedro, tinha uma situação que ele teve que talvez parar o que ele estava a fazer e curar a sogra de Pedro. Acabou o dia, né? Chegada a tarde. Não sei vocês, mas quando dá 2 horas da tarde, para mim o dia já deu. Já estou cansado. Né? Mas chegada a tarde, trouxeram mais gente ainda, trouxeram muitas pessoas para ele curar. Então, quando a gente acha que vai ter agora vai ter aquele tempinho, né? Chegava mais. Né? Mateus 9, 18 e 25. Mateus 9, do 18 ao 25. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E Jesus, voltando e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se deles. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então, quando a gente acha que a gente tem um plano, né? Chegou uma pessoa, ele está fazendo uma coisa, chegou alguém: vem aqui, Senhor, vem para minha casa, eu sei que você vai curar minha filha, você vai ressuscitar ela. Eu fico imaginando o desespero dessa pessoa, que Jesus está andando e para outra pessoa no caminho, ele para aquele desespero: é minha filha. Mas Jesus para pacientemente, atende um outro. E aí vai e resolve todos os problemas. Na nossa vida, muitas vezes acontece isso, né? Planejamos, fazemos uma coisa, vai surgindo uma coisa, vai surgindo outra coisa, vai surgindo outra coisa. Vai impedindo a gente. A gente fica às vezes no desespero, né? Ansioso, a ansiedade bate. Né? Então a gente vê alguns exemplos, né? Exemplos em que Jesus constantemente era bombardeado também de demandas. Passado, às vezes, a gente vê que ele vai de uma cidade a outra, né? Hoje a gente tem carro, ar-condicionado, né? E a pé, né? E chegava, ele tinha que poder estar chegando de uma viagem, chegar na casa de alguém, e aí bate alguém, vai, corre aqui, vai para lá. Daqui a pouco ele passou o dia trabalhando para Deus, né? Curando. Mas assim como nós vimos lá em Eclesiastes, o sábio, assim como o sábio, Jesus sempre demonstrou conhecer o tempo e o modo. Em apenas um dia, Jesus encorajou os discípulos, curou doentes, ensinou a multidão, alimentou 5.000 pessoas e ajudou aqueles que estavam enfrentando uma tempestade no mar. E ele ainda reservou um tempo para estar a sós com Deus. Vamos abrir lá? João 6, do 1 ao 21. João 6, 1 ao 21. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades.
Seguia-se numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Isso não foi feito em 5 minutos. Foi um dia, praticamente. Ensinando, aí alimenta o povo, recolhe a cesta, se ausenta do monte, se ausenta para o monte, provavelmente para orar, para conversar com Deus. Ainda volta a descambar o dia, no fim do dia o povo ainda estava, os discípulos ainda estavam saindo, ele vai lá ainda e faz ainda todo. Eu não sei vocês, mas só de pensar já dá uma canseira. Eu, pelo menos hoje, mal acostumado com o exercício. Mas ele fazia. E ele ainda tinha tempo para orar. Ele ainda tinha tempo para com Deus. E ao final de 3 anos de ministério, Jesus pôde dizer ao seu pai que o trabalho para o qual fora enviado estava terminado. O ministério dele durou 3 anos, aproximadamente. Ele veio, fez e ainda conseguiu declarar: fiz tudo que o Senhor mandou. Consegui fazer tudo que Deus queria. Então, tempo. Como nós vimos lá, porque para todo propósito há tempo e modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Mas nós muitas vezes falamos: eu preciso de mais 6 horas no meu dia. Meu dia está muito corrido. Mas o que fazer? O que fazer sobrar tempo? E em meio à nossa correria, devemos, enquanto é tempo, esse é o trabalho nosso. O Espírito Santo nos ajuda, devemos pedir a Ele. Mas nós devemos observar e entender o nosso tempo. E devemos observar 3 pontos. Podemos tirar aqui de alguns, tirar como exemplo. Primeiro ponto: o que devemos fazer para sobrar tempo? Parar e avaliar a qualidade do tempo em nossas vidas. Parar e avaliar a qualidade do tempo
de nossas vidas. Não há dúvida de que as responsabilidades e pressões deste mundo disputam por nossa atenção. Há muitas coisas que nos puxando em direções diferentes e que torna fácil que o nosso tempo seja engolido em assuntos mundanos e menos importantes. O gerenciamento do tempo é importante por causa da brevidade de nossas vidas. Nossa jornada terrena é significativamente menor do que estamos inclinados a pensar. Lembra que estamos no Cronos. Vamos abrir lá Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, em nome de Jesus, capítulo 4. Do 13 ao 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos tais das vossas, faremos isto ou aquilo. Primeira coisa, o planejamento. Primeiro, nosso planejamento. Precisamos parar e analisar. Será que o planejamento está priorizado? Tem coisas de Deus no seu planejamento? E mesmo assim, muitas vezes planejamos pelo nosso conhecimento e não pedindo a Deus. De fato, o nosso tempo na Terra é passageiro. Na verdade, é pequeno comparado à eternidade. Para viver como Deus quer que vivamos, é essencial que façamos o melhor uso possível do nosso tempo alocado. Viver com sabedoria envolve usar nosso tempo com cuidado. Vamos lembrar de novo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Viver com sabedoria envolve usar nosso tempo com cuidado. Saber que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos, como vemos lá em Lucas 10, versículo 2, e que o tempo está diminuindo rapidamente, deve nos ajudar a fazer melhor uso do nosso tempo para testemunhar, tanto através de nossas palavras, quanto do nosso exemplo. Devemos usar o nosso tempo para amar os outros de fato, de verdade. Quanto do nosso tempo temos planejado para testemunhar, para falar, para amar o próximo, para cumprirmos nossas obrigações, nossa mutualidade? Tem uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo atual foram os que mais pensaram no próximo. Se você não pensa no próximo, será que você pensa sobre a salvação dele? Se você não ama o próximo, você vai ter preocupação em levar a palavra para ele? Você tem avaliado a qualidade do tempo que tem passado com Deus? Quanto do seu tempo você tem passado com Ele? Quanto do seu tempo você tem planejado passar com Ele? Quanto do seu tempo você tem pedido para passar com Ele? Mas mais importante ainda, precisamos pensar em ter um horário regular com Deus. Falando novamente de Cronos. Por que você não coloca na sua agenda, então, tal hora? Eu preciso ter um espaço aqui, eu preciso ter meu tempo com Deus. Não posso deixar isso ser engolido pelo mundo. Se eu não tenho tempo com Deus, eu não estou me alimentando. E quem não se alimenta, enfraquece.
É Ele quem nos equipa para realizar as tarefas que Ele mesmo nos deu. É Ele quem dirige nossos dias. A pior coisa que podemos fazer é gerir o nosso tempo como se nos pertencesse. O tempo não é nosso. Quem deu para nós foi Deus. O tempo pertence a Ele, portanto, peça por sua sabedoria para melhor utilizá-lo. Depois prossiga em confiança, sensível às suas correções de curso e abertas às interrupções ordenadas por Deus ao longo do caminho. Como a gente viu, Jesus era interrompido várias vezes. Mas ele estava sensível, ele entendia que aquilo era vontade do Pai. Então devemos prosseguir com confiança, pedindo para Deus e ficar sensível à correção que Ele nos dá. Quantas vezes queremos sair com a correria para um compromisso e às vezes acontecem coisas que nos atrasam. E aí quando você vai, de repente até Ele, você vê que teve um acidente no meio do caminho. A gente tem que estar sensível às alterações, às interrupções. Será que às vezes não é vontade de Deus que você atrase 5 minutos para o compromisso? Não precisa me perguntar, mas acho que cada um já viveu algum momento em que um atraso da sua vida, você pôde ver isso um reflexo posterior. Um reflexo de livramento. Se a gente for levantar aqui, a gente vai ficar aí umas 2 horas falando cada um tem um exemplo, cada um sabe. 10, 15, 30 minutos de atraso, a gente fica bravo, a gente fica irado, né? E daqui a pouco você vê que aquilo foi fundamental para alguma coisa. Então peça por sua sabedoria para melhor utilizá-lo e siga com confiança e esteja sensível às correções de curso e abertas às interrupções ordenadas por Deus ao longo do caminho. Isso leva aos 2 pontos seguintes. Vamos ao primeiro ponto. Primeiro ponto, então, pedir e avaliar, parar e avaliar a qualidade do tempo de nossas vidas. Segundo ponto, pedir a Deus que nos mostre suas prioridades para as nossas vidas neste momento. Você já parou para pedir isso? Será que você pediu, Senhor, será que o que eu planejei aqui é o que o Senhor quer? Vamos abrir lá, Salmos 90, 12. Oração de Moisés. Salmo aqui é uma oração de Moisés, 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que a gente viu lá em Eclesiastes? O coração do sábio conhece o tempo. E Moisés nos mostra como ser sábios. Ele ora a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Uma boa maneira de ganhar sabedoria é aprender a viver cada dia como uma perspectiva eterna. Nosso Criador estabeleceu a eternidade em nossos corações. Saber que teremos que prestar contas àquele que nos dá tempo deve nos motivar a usá-lo bem. Vamos prestar conta disso depois. Lá em Mateus 6, versículo 33, não precisa abrir, mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente vê o ponto 2, que é pedir a Deus que nos mostre a sua prioridade, Jesus mostra isso para nós. Qual que é a prioridade? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As Escrituras deixam claro que devemos ter prioridades na nossa vida. É necessário buscar primeiro o que é essencial.
Portanto, faça uma lista de suas prioridades e estabeleça com clareza os seus objetivos de vida. E olhe, pare e volta no primeiro ponto, pare e analise. O que você está priorizando é essencial? Está envolvendo Deus naquilo? Em relação ao tempo, a Bíblia aconselha que precisamos colocar nosso foco naquilo que é eterno, ao invés de nos prazeres fugazes deste mundo que passa. Consequentemente, devemos avançar com diligência e propósito divino, à medida que os cursos de nossa vida progridem em direção ao objetivo final de Deus. O tempo gasto com Deus em conhecê-lo através da leitura de sua palavra nunca é desperdiçado. Nunca é desperdiçado. Então, o tempo que você para ler a palavra de Deus, que você gasta, que você nem gasta, investe em conhecer a Deus, se alimentar da palavra, nunca é desperdiçado. Diferente da gente. No primeiro descuido, quando você viu, passou meia hora, você não fez nada. Você passou meia hora pensando em nada. Como que a gente passa, a gente coloca esse tempo com Deus? Em várias coisas que a Bíblia fala, a Bíblia mostra. Vamos abrir lá, Hebreus 10, 24 a 25. Hebreus 10, 24 ao 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e também e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tem passado o tempo congregando, exercendo o seu amor com o próximo. Primeira carta de João, 1 João 3. João 3, 17 ao 18. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Opa, Deus, isso é bom. 3. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso tem sido prioridade na sua vida? O tempo gasto construindo o corpo de Cristo, como nós vimos em Hebreus, e amando os outros com o amor de Deus, isso é tempo bem gasto. Isso é tempo bem gasto. O tempo investido em compartilhar o Evangelho para que outros passem a conhecer a salvação de Jesus produz fruto eterno. Devemos viver como se cada minuto contasse, porque realmente conta. Realmente conta. Quando a gente viu, já é sexta-feira, já é sábado, já é domingo, já foi. Se você está procurando mudar o seu uso do tempo, o primeiro passo é a reflexão. Faça um esforço conjunto para considerar o seu gerenciamento dele. Considere o que Deus considera valioso. Você só vai saber isso se você ler, se você aprender, se você pedir a Deus. Considere aquilo a que Ele chamou você especificamente. Cada um sabe o seu dom. Se não sabe,
chegue no pastor, chegue na liderança. E a gente vai descobrir. Todo mundo tem um dom. Pelo menos um tem. Você já considerou aquilo e botar aquilo e usar o seu tempo para exercer aquilo? Considere quanto do seu tempo você está atualmente investindo nessas coisas. Considere o que mais está tomando o seu tempo. Faça uma lista de prioridades e responsabilidades e peça a Deus para direcioná-lo a respeito de quaisquer mudanças que precisam ser feitas. Refletir sobre as suas prioridades e o uso do tempo é uma boa prática em que se envolver regularmente. É uma prática que devemos fazer. Então, primeiro ponto. O que fazer sobre o tempo? Primeiro ponto nós vimos, parar e avaliar a qualidade do nosso tempo em nossas vidas. Segundo ponto, pedir a Deus que nos mostre as suas prioridades para as nossas vidas neste momento. Não ache que você tem inteligência para conseguir montar o seu programa. Peça a Deus, deixa Ele montar o seu programa. O coração sábio conhece o tempo e o modo. Quando Jesus sabia que seu tempo ia ser consumido por coisas, ele saía daquilo lá e ia fazer outra coisa. Perdia tempo com as bobagens. Mas terceiro e último ponto, o que fazer sobre o tempo devemos estar abertos a mudanças drásticas. Vamos abrir lá Eclesiastes, nós vimos o versículo 1, na escola dominical. Nós vamos ver Eclesiastes 3, vamos ler agora do 1 ao 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vimos isso quando estávamos falando de tempo, Kairos e Cronos. Mas há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de aguardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo e devemos estar abertos às mudanças que Deus coloca em nossas vidas. Se nós estamos parando para avaliar a qualidade do nosso tempo e passamos então a pedir a Deus que nos mostre sua prioridade, devemos então estar abertos a mudar os nossos compromissos, tarefas e perspectivas do que temos no dia a dia. Se você está avaliando o seu tempo, e você está pedindo a Deus, Ele está mostrando, esse cara aqui, ó, não estou falando para você não fazer, estou falando para você não dar prioridade mais do que esse outro ponto aqui. Ó. E aí você... Aí se sobrar tempo, você faz aquilo. O culto era à noite, agora está de manhã. O que é a prioridade? É o culto, é vir, congregar com os irmãos, nós vimos aqui em Hebreus, exercer a sua mutualidade, ou às vezes fazer uma atividade que vai te levar a ter um contato ali com Deus. Estamos falando sobre os PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Mas você toda semana agora?
momento de congregar, aprender. Será que você está colocando outra prioridade na sua vida? Nós fazíamos já toda semana, parando por causa da pandemia. O corpo cansou, acostumou, né, não fazer nada, e aí o corpo reclama. Mas prioridade. Não deixe de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não estou falando para você não fazer, necessariamente. Algumas coisas a gente tem que deixar de fazer. Mas outras, você pode fazer. Mas eu quero que você jogue lá para baixo. Aí, se o seu tempo, seu dia de 24 horas couber, você vai lá e faça. Pelo menos você cumpriu outras coisas aqui antes, que eram mais importantes. Devemos estar abertos a mudar os nossos compromissos, tarefas e perspectivas que temos no dia a dia. Se estamos nessa vontade de analisar o nosso tempo e pedir a Deus, você pediu a Deus, Deus está falando. Então, muda. Ah, não, eu tenho um apego sobre esse ponto aqui que eu não posso deixar de fazer. Eu não vou colocar isso aqui no lugar dele. Eu não vou colocar um tempo de oração no lugar disso aqui. Você tem que trabalhar, você tem que acordar às vezes, trabalhar das 8 às 17, das 8 às 18, sei lá o tempo que você tem. Quer dizer que você não tem tempo para orar? Vai cedo. Ora antes de ir para o trabalho. Ora na hora do almoço. O que você faz nesse horário? Ah, eu ficava vendo o jornal. Troca. O que é mais importante, ver o jornal ou um momento de oração com Deus? Será que sua tarefa A, B ou C era realmente importante? Será que em certos momentos do dia você não está simplesmente deixando passar com coisas irrelevantes? Será que às vezes aqueles 20 minutos, 30 minutos que você nem viu passar no celular eram realmente importantes, que você não poderia estar lendo a Bíblia? Quando paramos para avaliar friamente, compreendemos que o nosso problema real não é a escassez de tempo. Não é a falta de tempo. Se o tempo tivesse mais horas, a gente ia ficar apertado. Mas o problema é as prioridades erradas. Então, quando paramos para avaliar friamente, compreendemos que o nosso problema real não é a escassez do tempo, mas sim prioridades erradas. Devemos pedir a Deus orientação sobre as prioridades e rever o nosso dia a dia. Assim como o sábio que vimos lá em Eclesiastes. O sábio conhece o tempo e o modo. Devemos deixar Deus guiar o nosso cronograma. Cronos, o nosso tempo, novamente. Pois Ele é o Rei, Senhor do tempo e Senhor das nossas vidas. Então, para concluirmos, se amarmos o Senhor, nosso Deus, de todo o coração e seguirmos as suas orientações práticas, teremos a perspectiva correta para tomarmos decisões em nossas próprias vidas e sermos bons mordomos do tempo precioso que passa tão depressa por nossas mãos. Que possamos dar o dízimo do tempo ao nosso Senhor e não perder o foco de aprender cada vez mais dele e deixarmos a vontade dele reinar nas nossas vidas. Amém? Baixe as cabeças. Senhor amado Pai, clamamos a Ti, Senhor, que é o sábio dos sábios, ó Pai. Senhor Rei Criador, o Senhor tem o seu tempo, ó Pai, Kairos, mas o Senhor criou o nosso tempo, Cronos. E Pai, por muitas vezes, nós não sabemos o que fazer com ele corretamente. Ó Deus, nos colocamos aos Teus pés, ó Pai, e pedimos o Senhor, Pai Santo, através do Teu Espírito Santo, agora, que nos ensina, Pai, o que fazer com ele. Nos ensina, Pai, a priorizar o nosso tempo, Senhor, de forma que tenhamos tempo para Ti, tempo para aprender, para nos alimentar
E não fiquemos só no leitinho espiritual, Pai, mas que possamos estar avançando para a comida sólida. Isso só se faz com o tempo, Pai. Com o tempo dedicado ao Senhor. Nos ensina, Pai Santo, a priorizar, a colocar de lado, Pai, aquilo que é menos importante do que o Senhor, Pai. Nos mostra, Senhor, e que possamos, ó Pai, estar abertos a essas mudanças e transformando nossa vida dia a dia, Pai, para que cada vez mais nos dediquemos a Ti, Pai. É o que te clamamos, ó Pai, e pedimos no nome do Filho Jesus. Amém. Amém.